Ah, eu tô com preguiça. Será que é preguiça? Ou será elementos mais profundos, isso que eu estou tentando tocar aqui, da gente entender que muitas vezes esse desinteresse é só um sinal. Volto a falar, quando a vida está morna, quando está tudo ok, é assim mesmo, deixa levar, pronto, com pesar, numa mesmice, te questiona o que te interessa, o que te motiva, e se você não consegue encontrar ou está perdido aí, talvez falte esse olhar para si, para o teu eu, porque olha só, todos nós temos aptidões, tendências, inclinações para o que for. Para o que for. Aqui não é o julgamento do que é o melhor ou pior, ou certo ou errado. A gente está tentando trazer um olhar para dentro, para você se olhar e perceber aquilo que faz sentido para você, aquilo que te interessa na tua vida. Entendendo aqui que muitas vezes esse desinteresse é só um sinal que leva, por vezes, não todas, atenção, mas a um processo depressivo, que é um clássico, infelizmente, que a gente vem galopando enquanto sociedade, enquanto ser humano, em quadros de depressão. Que muitas vezes começa aí nessa máscara na preguiça. Não, agora não, estou cansado, deixa para depois. E assim, sistematicamente, a questão vem aumentando como uma bola de neve. Mais uma vez, pessoal, olha só, a gente está falando aqui, eu sempre tento falar em tópicos, às vezes, e o dia de hoje é esse, tópicos, às vezes, profundos, difíceis, individuais, porque não dá para fazer uma análise generalista, e é o que eu estou fazendo. Por que o Nelson está fazendo isso? Para a gente ter atenção nesses tópicos e se perceber nesse contexto. Olhar para si. Por quê? Porque não há receita de bolo. São sempre questões de foro íntimo, individuais, questões que a gente tem que analisar o nosso eu, e claro, com uma questão muito mais direcionada. Agora, quando a gente tem tópicos como esse aqui, é para a gente ampliar um pouco o olhar e perceber esses elementos generalizando, como talvez fazem parte do nosso eu e se enxergando através daí. Quase como se fosse um gancho. A gente tem aqui um gancho, uma isca para a gente puxar esse fio aqui de dentro e se perceber melhor. Perceber talvez o que é a nossa ociosidade. Talvez o que seja essa preguiça, que muitas vezes, atenção de novo, muitas vezes, não são todas, tá? Mas muitas vezes é um sinal, está ligado a uma baixa estima. Está ligado a uma baixa estima. Que vem no oposto à baixa autoestima, de um processo de autoconfiança. Autoconfiança e baixa autoestima para quê? De quê, Nelson? Para viver. Para viver. Porque o processo muitas vezes da preguiça, e a gente vai nessa ociosidade, vai entrando nessa veia, digamos assim, é um processo de desacelerar, é um processo muito de inatividade, é um processo de que o tempo passa e parece que no fundo a gente quer que o tempo passe logo. Sabe aquela história de olhar para o relógio e falar, nossa, ainda não passou, que pena, queria que passasse logo. E é importante a gente analisar isso, por quê? Porque quando a gente entra com essa intenção, provavelmente isso diz que não estou gostando disso aqui, a vida não está tendo muito propósito, de repente é bom passar o tempo logo para acabar logo com isso. E aí vem a questão, ou a reflexão para a gente entender, o plano espiritual é a dinâmica reencarnacionista. E as esferas e os planos, o plano material e o plano espiritual. Por quê? Porque essa visão, muitas vezes, é uma visão limitada que a gente tem no aspecto material, de acreditar que quando acabar a vida, vai acabar tudo.
Vai acabar tudo. Então, se passa logo esse tempo, vou ficar aqui mesmo encostado aqui no sofá, debaixo do cobertor, deixa passar, daqui a pouco eu já estou indo embora mesmo e acabou. Eu pergunto, acabou o quê, gente? Acabou o quê? Não acabou nada. Não acabou nada. Isso eu posso garantir para vocês. Não acabou nada. O que acontece é que nós só deixamos a vestimenta física. Então, se não tem propósito aqui, não vai ser do lado de lá que vai ter propósito. Ok? Entenda aqui que a morte não é solução para nada. A morte é só uma continuidade normal e natural. O teu espírito, o teu eu, o que te rege hoje, a tua mentalidade, tudo que está aí dentro. Então, se você tem conflito hoje, falta de propósito, não quer dizer que no plano espiritual você vai ter. Muitas vezes a gente cai nessa visão limitada por crenças, ou por achismos, ou por acreditar no Eldorado, no pós-encarnação. O trabalho, a realização é hoje. Se você tem hoje a consciência, percebe algo que não está legal, tem ferramenta para trabalhar. É exatamente o convite ao trabalho. Entendendo que há possibilidades e há caminhos. Porque não adianta, muitas vezes também a história da preguiça está relacionada, sabe com o quê? Com essa fuga psicológica. Vou fugir do mundo. Aqui eu vou para a minha zona de conforto. Encosto aqui no sofá, do sofá para a cama para o sofá. E por aí vai.